Sejam bem-vindos ao canal Mundo de Histórias. E nesse vídeo contaremos a história sobre a Torre de Babel. Em uma época em que a humanidade falava uma única língua e compartilhava um sonho de grandeza, surgiu a ideia de construir uma torre que alcançasse os céus, uma obra monumental que desafiaria a autoridade divina. Mas o orgulho e a ambição desenfreados levaram à intervenção de Deus, que confundiu suas línguas e espalhou os povos pela terra. Conheça a fascinante história da Torre de Babel, um relato sobre os perigos do orgulho e a importância de seguir os desígnios divinos. Mas antes, se gostaria de aprender a fazer uma renda extra com a internet e o YouTube, clique nos links na descrição do vídeo. A história da Torre de Babel é um dos relatos mais fascinantes da Bíblia, narrado no livro de Gênesis, capítulo 11. Ela começa com a descendência de Noé, após o dilúvio, quando as pessoas começaram a repovoar a terra. Naquela época, toda a humanidade falava uma única língua e usava as mesmas palavras, o que facilitava a comunicação e a cooperação entre todos. À medida que as pessoas migravam do leste, chegaram a uma vasta planície na terra de Sinear, que muitos estudiosos acreditam ser a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje está localizado o Iraque. Ali, decidiram estabelecer-se permanentemente, em vez de continuar a se espalhar pela terra conforme o comando dado por Deus após o dilúvio. Naquele tempo, as habilidades humanas em engenharia e arquitetura começaram a florescer. O povo de Sinear, reconhecendo sua capacidade coletiva, propôs um grande projeto de construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Eles disseram: vamos construir uma cidade para nós, com uma torre que chegue até o céu, e assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face de toda a terra. A motivação por trás da construção da torre era o desejo de alcançar grandeza e poder, de fazer um nome para si mesmos. Essa ambição refletia um espírito de orgulho e autossuficiência que desafiava a autoridade de Deus. Além disso, ao centralizar-se em uma única localização, o povo estava ignorando a ordem divina de o encher a terra, ou seja, de se espalhar e colonizar diferentes regiões. A torre que eles começaram a construir era feita de tijolos queimados, uma inovação significativa na época, e utilizavam betume como argamassa. A escolha do material refletia a determinação de construir algo duradouro e imponente, que resistisse ao tempo e às adversidades. À medida que a torre subia, tornava-se um símbolo não apenas da habilidade humana, mas também da rebelião contra Deus. Contudo, o projeto ambicioso atraiu a atenção divina. Deus, vendo a obra que os humanos estavam realizando, disse: eis que eles são um só povo e falam uma só língua. Isto é apenas o começo, ou agora, nada do que intentarem fazer será impossível para eles. A preocupação divina não era com a construção em si, mas com o que ela simbolizava, o potencial ilimitado da humanidade quando unida, mas sem a devida reverência a Deus. Então, Deus decidiu intervir. Ele disse: vamos, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não se entendam uns aos outros. Esse ato de confusão das línguas foi uma intervenção direta e eficaz. Subitamente, as pessoas começaram a falar diferentes línguas, incapazes de se comunicar como antes. O caos se instalou no canteiro de obras. O trabalho foi interrompido, pois os trabalhadores não conseguiam mais coordenar seus esforços. A confusão levou à dispersão. Incapazes de se entender, as pessoas começaram a se afastar umas das outras, formando grupos que falavam a mesma língua. Esses grupos se espalharam pela face da terra, conforme o desejo original de Deus. A construção da cidade e da torre foi abandonada, e a região onde isso ocorreu foi chamada de Babel, que significa confusão, pois ali Deus confundiu a linguagem de toda a terra. A queda da Torre de Babel é, portanto, um relato de como Deus lidou com a arrogância humana e garantiu que sua vontade prevalecesse. A história serve como uma lição sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra a autoridade divina. Ela também explica a origem da diversidade linguística entre os povos, que se espalharam pelo mundo, cada um com sua própria língua e cultura. Se você gostou dessa história, te convido a assistir nosso vídeo sobre o livro de Gênesis, card aqui em cima.
A mensagem central da narrativa é que, apesar da capacidade humana de realizar grandes coisas, há limites que não devem ser ultrapassados, especialmente quando essas realizações são feitas à custa da humildade e da obediência a Deus. A torre, que pretendia ser um monumento à glória humana, tornou-se um símbolo da limitação humana diante do poder divino. Ao longo dos séculos, a história da Torre de Babel tem sido interpretada de diversas maneiras, mas sua essência permanece, é um lembrete de que a unidade sem Deus leva à ruína, e que a verdadeira grandeza só pode ser alcançada em conformidade com a vontade divina. Além disso, ela destaca a diversidade como parte do plano de Deus para a humanidade, um plano que se manifesta na multiplicidade de línguas e culturas que existem até hoje. Assim, a Torre de Babel permanece como um poderoso símbolo na tradição judaico-cristã, lembrando-nos da importância da humildade, da obediência e do reconhecimento da soberania divina sobre todas as coisas. Ela nos ensina que o desejo humano de grandeza e controle deve sempre ser balanceado pela consciência de nossas limitações e da necessidade de viver de acordo com os desígnios de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará informações adicionais e todos os detalhes sobre o que falamos aqui. Deixe seu comentário com sugestões ou perguntas, eu adoraria saber o que você achou. Se gostaria de conhecer melhor a Bíblia, clique nos links na descrição do texto onde são cursos 100% online com método de estudo da Bíblia inteira que já ajudou mais de 25 mil pessoas a entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Até a próxima!